conforme foi dito, o nosso tema de hoje versa sobre a respeito da fé, mais especificamente a construção da fé. Não tenho a pretensão de exaurir o assunto, apenas de trazer uma reflexão a mais que possa contribuir com o discernimento, a compreensão de todos nós, a fim de que venhamos atingir um pouquinho mais a providência divina no nosso íntimo, um pouquinho mais de compreensão e discernimento, para que essa luz maior possa cada vez mais fazer morada em nossos sentimentos e em nossa consciência. Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje trazendo uma passagem bíblica a respeito do bom semeador, mas a respeito de uma parte bem específica dessa parábola, né? Outras sementes semeadas entre os espinhos são aqueles que escutaram a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas entram neles e sufocam a palavra e ela não dá fruto. João, Pois não. desculpa. Pois não. Você não está compartilhando a tela, não. Se você quiser compartilhar, fica à vontade, viu? Pelo menos aqui para mim, tá como se tivesse compartilhado, né? Tem certeza? Está compartilhado, sim. Aqui está aparecendo também. Está aparecendo? Então tá bom. Então, para mim, aqui que não está. Desculpa. Perfeito. Ok. Pode continuar, então. Então, dando continuidade, não é? A palavra, além de ser uma expressão verbal, é um ensinamento cósmico, né? Um ensinamento universal, que o Cristo trouxe a nós, na maioridade espiritual do planeta, a fim de que possamos comungar com os pensamentos e com os sentimentos superiores. Então, o Evangelho que nós temos de Jesus também não deixa de ser o Evangelho cósmico, porque ele trouxe de Deus, ele trouxe do universo para o nosso planeta, a fim também de que nós participemos desse banquete divino, que é esse amor universal. Todavia, ele afirma que essa palavra, esses ensinos chegados a alguns corações, esses ensinos eles são sufocados porque os excessos de preocupações com as questões do mundo, com as questões de ordem material, né? Aquelas pessoas que são gananciosas, exacerbadamente ambiciosas em relação às riquezas, né? E outros tantos apegos que nós sentimos no decorrer da vida, nos roubam que essa palavra, que esse ensino seja introjetado no nosso espírito. Porque a partir do momento que nós introjetamos um ensino, ele começa a fazer parte de nós e nós agimos a partir dele, porque houve uma compreensão, houve um discernimento. Então, em muitas circunstâncias, estamos intelectualmente a par do Evangelho, discorremos a respeito do Evangelho, ensinamos a partir do Evangelho, mas o nosso despertar ainda, ele não é tão consistente, porque é uma adesão mais intelectual do que sentimental. É uma adesão mais ideológica do que realmente em termos de fé. E nós vamos precisar entender, né, um pouquinho mais o que é a fé. A fé é um sentimento, a fé é uma virtude, a fé é um estado de compreensão. O que é a fé? E para isso nós vamos recorrer a Emmanuel, no nível consolador, na pergunta 354. Perguntam a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? Responde Emmanuel: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então vejamos o seguinte: Emmanuel
semelhante a Jesus, ele coloca a fé como energia elevada, como uma realização divina. A fé é uma condição divina que ele está refletindo aqui. E essa realização faz parte da nossa personalidade, a um tal ponto que nós conseguimos nos entregar a Deus, à divindade, já que é uma realização. E, acima de tudo, essa fé, ela perpassa e reside na nossa sentimentalidade. É quando Emmanuel diz assim, do coração luminoso, a certeza em Deus. Boa as nossas emoções mais primitivas, mais básicas, elas ainda nos cerceiam no âmbito da fé, porque a subsistência, as questões do mundo, né? A necessidade que nós temos de amor, de ser feliz, faz com que nós busquemos a fé, mas sem muito compreendê-la. E quase sempre, quando nós não temos um êxito imediato, ou quando temos perdas sentimentais, nós perdemos essa confiança na providência divina. Por isso que Jesus afirmava de que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos coisas tais quais como ele faz e ainda maiores. Só que essa fé, conforme eu disse há pouco, ela é uma construção do tempo, da compreensão de cada um e da permissão da entrega de si a Deus no nosso interior, já que o reino divino está dentro de nós. Então, continua Emmanuel. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento, ou seja, é uma fé raciocinada, como disse Kardec. Então não é mais dizer eu acredito, mas sim eu tenho certeza, porque eu sinto e a minha razão também me diz que é dessa forma. Eu talvez não consiga explicar ao meu interlocutor aquilo que eu sinto, mas eu tenho certeza daquilo que eu sinto, e essa fé alimenta a minha existência, alimenta a minha busca, alimenta o meu amor em relação à providência divina. Continuando, ele diz: essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, o que o mentor espiritual ele está relatando aqui? Olha, se essa fé estagnar, ela murcha. Como é que a gente pode entender isso? Como é que nós podemos conquistar uma coisa e murchar? Vamos fazer uma analogia com o nosso corpo biológico, por exemplo. Todos os dias nós precisamos nos alimentar. Todos os dias nós precisamos beber água. Todos os dias nós precisamos dormir a fim de recuperar forças. Se deixamos de fazer uma dessas três coisas, podemos comprometer o organismo biológico e o nosso psiquismo. E se isso durar muitos dias, nós podemos até desencarnar pela inanição de alguma dessas coisas. Então, a fé é semelhante a esse alimento, a esse líquido, a esse sono cotidiano que precisamos cultivar, que precisamos manter no nosso espírito para que essa manutenção dessa força psíquica possa nos elevar constantemente a uma motivação superior, a um amor cada vez mais profundo, a uma força que um dia fará de nós seres humanos imperturbáveis, independente da dor ou do prazer,
da felicidade ou da infelicidade. É o que ele diz aqui, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade. Porque é fácil, entre aspas, ter fé quando tudo está bem. É muito fácil ter fé quando as coisas estão correndo da forma que nós desejamos. Mas a provação real para desenvolver essa fé em muitas circunstâncias não é apenas pela razão e pela sentimentalidade, mas é passando por provações a fim de despertar cada vez mais esse talento divino que existe em nós. Então, como nós vamos desenvolver uma habilidade, uma excelência, que é a fé, para poder nos guardar, nos proteger, nos blindar das ilusões, se nós não passamos por essas provações, se nós não temos esforço e se nós não cumprirmos o nosso dever, mesmo que não estejamos sendo satisfeitos de acordo com aquilo que nós achamos que devia ser a nossa felicidade. Então, em muitas circunstâncias, quando as adversidades batem em nossa vida, é quase certo que nós vamos cair em desalento, que nós vamos desanimar, que nós vamos questionar a bondade divina, que nós vamos questionar o porquê isso acontece conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem onde os Espíritos afirmam que a dor é um expediente da providência divina que Deus envia aos seus eleitos. Mas por que Deus envia essa dor? Existe a dor resgate, existe a dor provação, existe a dor iluminação. A dor resgate, que é uma dor expiação, são as consequências das escolhas que nós fazemos durante as vidas sucessivas, durante as existências, durante as encarnações sucessivas. Então, às vezes escolhemos mal e precisamos lidar com as consequências dessas nossas escolhas. Então, uma lei de ação e reação. Não é Deus punindo ninguém, mas assim como nós temos as leis físicas, as leis naturais, essas mesmas leis também são aplicadas naquilo que a gente entende como mundo espiritual. Então, tudo aquilo que a gente faz tem consequência e essas consequências retornam a nós. A dor provação, ela é diferente. O espírito encarnado ou desencarnado, ele necessita dar um próximo passo e ele pede uma tarefa, ele pede um trabalho a ser feito para testar a sua responsabilidade, para testar o seu esforço, o seu compromisso, para, enfim, testar a sua fé. Então, às vezes, ele pode pedir uma encarnação com poucos afetos, com algumas dificuldades, com coisas que, de repente, vão fazer com que ele busque constantemente o esforço do autoaperfeiçoamento, o esforço do autoconhecimento. Então, percebam, é o próprio espírito, quando ele tem um pouco mais de consciência, juntamente com seu guia espiritual, com as inteligências superiores, que escolhem o gênero de encarnação que ele precisa ter. O tipo de corpo, o tipo de família, o tipo de ambiência, de cultura, que melhor vai favorecer ao seu desenvolvimento psicoespiritual. Então, tal qual como diz o Evangelho, essa dor, que esse espírito escolhe, é uma bênção. Porque sem essa dor, provação, ele nunca vai sair daquela escala espiritual. Assim quanto o aluno que não passa pelos trabalhos escolares, pelas provas, ele nunca vai conseguir passar de ano. Então, todo aluno que quer passar de ano, todo aluno que quer evoluir no quadro escolar, ele necessita ser provado a fim de mostrar as suas habilidades e se ele está a contento a fim de passar para o próximo nível. Enfim, existe a dor iluminação. Esse espírito, de repente, ele não necessita mais ser provado, não tem mais nada a espiar, mas
por amor a Deus, por amor a um grupo de espíritos, por amor a uma coletividade, eles veem a encarnação numa espécie de auto-sacrifício, a fim de se doarem aos seus semelhantes. Então, por que é uma dor iluminação? Porque quanto mais eles amam nessa encarnação, quanto mais eles se doam, mais eles se aproximam de revelar o amor de Deus à humanidade, o amor de Deus ao seu próximo. Por isso, dor iluminação, porque eles não deixam de sofrer, mas é um sofrimento diferente, é um sofrimento consciencioso, é um sofrimento de quem se entrega por amor ao seu próximo. O nosso melhor modelo desse amor maior se chama Jesus Cristo. Por amor, e não foi por salvação, diga-se de passagem, porque a salvação pertence a cada um de nós. Ninguém pode salvar espiritualmente ninguém, porque isso é um esforço pessoal, é uma conquista pessoal. Mas o Cristo, ele veio dar o exemplo. Ele passou por condições, conviveu com espíritos, foi assassinado, literalmente, justamente para poder mostrar que esse é o sacrifício maior que todos nós precisamos fazer. Por favor, não entendam isso como masoquismo. Entendam isso como amor. É o amor se entregando em sacrifício para despertar corações adormecidos. É um amor maior que se entrega por amor àqueles amores ainda infantis que estão mais na fase da inconsciência do que da consciência divina. Nós ainda não conseguimos compreender esse amor do Cristo, mas à medida que nós passamos as nossas provas, vivenciamos as nossas adversidades, começamos a tentar entender a vida pela nossa sentimentalidade e pela nossa fé, nós vamos pela intuição, pela razão e pela sentimentalidade despertando a compreensão maior, porque vamos entrando em sintonia imperceptível com Deus, e nessa sintonia parece que chove, que jorra pensamentos e compreensões que nos alcançam e entendemos mais rapidamente a proposta da vida. Continuando Emmanuel, ele diz o seguinte: traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Emmanuel, nesse pequeno trecho, ele fala muitas coisas, não é? Então, a fé é a certeza na assistência de Deus. Mas percebamos, Deus nos auxilia da forma que nós necessitamos e não da forma que nós desejamos. Assim como uma criança recebe dos pais o auxílio de acordo com seu desenvolvimento e não de acordo com a sua conveniência. Então, o que está implícito aqui? Que essa fé na certeza de Deus, na compreensão que Deus sempre age a nosso favor pela nossa felicidade, faz com que nós ficamos numa situação de receptividade às experiências existenciais. Então, em vez de ver essa experiência como boa, como má, não é? Essa pessoa, de repente, como boa e como má, eu começo a perceber tudo como se fosse um expediente da providência divina para despertar a minha sentimentalidade, para despertar a minha fé. Então, se eu necessito ser desperto profundamente na minha sentimentalidade, ora, eu preciso também passar por experiências que me auxiliem a despertar essa semente e a desenvolvê-la. Só que, a princípio, é nossa ignorância que vai falar mais alto que essa fé.
Às vezes, nós vamos nos sentir machucados pelo nosso semelhante. Às vezes, nós vamos sentir como se na nossa vida as coisas estivessem dando errado, que as pessoas estivessem contra nós. Mas olha, nós estamos aí sem perceber nesse momento, atravessando essas dificuldades todas, num certo sentido, imitando a Jesus. Porque Jesus também passou por tudo isso. Jesus passou pela ironia, Jesus passou pela perseguição, Jesus passou pela calúnia, pela incompreensão, pela difamação, por muitas coisas. Então, quando eu disse há pouco que ele foi o modelo, ele nos mostrou o caminho, ele também estava dizendo pelas coisas que nós precisaríamos passar a fim de desenvolver essa fé mais autêntica. Porque essa fé mais autêntica, ela surge mediante a minha autenticidade sentimental. Se eu trago no meu espírito ainda sentimentos como a ignorância, o orgulho, a vaidade, a incompreensão, isso necessita ser purificado. Isso necessita ser transformado. E eu só vou transformar isso pelos desafios existenciais, pelas provas iluminativas que despertam o melhor que há em mim mediante cada experiência. Então, o que sucede? Quando Cristo fala para nós, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, são 3 estágios do nosso processo evolutivo. A primeira coisa é se renunciar. Renúncia não é autoanulação. Renúncia não é perda. Renúncia é você abdicar do supérfluo em favor do essencial. É abdicar das ilusões em favor da verdade. E para nós que vivemos muitas encarnações iludidos, a desilusão dói. A desilusão machuca, porque conhecer a verdade às vezes vai machucar as minhas expectativas, vai machucar minha fragilidade pessoal, eu vou sofrer. Mas o que está me fazendo sofrer, na verdade, não é a experiência, é o contato com a realidade, é o contato com uma verdade que até então eu não percebia. Então, renunciar a si mesmo significa deixar de lado as coisas da nossa infância espiritual. As coisas, entre aspas, do nosso ego, ou seja, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa ignorância. Essa é a renúncia que o Cristo está pedindo a nós. A renúncia do homem e mulher velhos. A renúncia daquele antigo eu que muito errou, muito se prejudicou e fez prejudicar os outros. O segundo estágio significa tomar a sua cruz. A cruz no cristianismo, ela é simbolizada como um símbolo de sacrifício e redenção ao mesmo tempo, não é? Ela é horizontal, representando a matéria, o mundo físico material, e ela também é vertical, representando os pensamentos e os sentimentos elevados que apontam para o céu, para o reino divino, vamos colocar dessa forma. Então, assumir a sua cruz também significa assumir a responsabilidade que nos cabe nessa encarnação. Qual foi o meu propósito encarnatório? Por que eu resolvi reencarnar nessa fase evolutiva do planeta? Porque, principalmente, eu desejei evoluir mais rápido nesse momento. Nós estamos tendo uma oportunidade transcendente de evoluir mais rapidamente em algumas décadas. Porque nesse momento de transição, que está exigindo muito de cada um de nós temos a oportunidade de suspender, entre aspas, muitos karmas, ou seja, nós temos a oportunidade de suspender ou de acabar com muito das consequências danosas que teríamos que passar. Divaldo Franco, numa das suas palestras recentes, ele disse que tudo aquilo que a gente passa na percepção do benfeitor Bezerra de Menezes
é a cauda do cometa. O que isso significa? O cometa passou e nós estamos sentindo apenas a sua cauda. Em tese, tudo aquilo que nós precisamos sofrer, tudo aquilo que nós escolhemos passar nessa existência, não chega nem a 10%. Porque à medida que a nossa boa vontade, a boa vontade de buscar a luz do conhecimento, a luz da sentimentalidade da fé, nós vamos diminuindo essa dor existencial, porque nós vamos nos acolhendo à proposta evangélica de Jesus. Nós vamos nos aclimatando pouco a pouco a uma fraternidade cada vez mais autêntica, que é construída todos os dias. Nós vamos nos aproximando em compreensão às necessidades evolutivas e assim nós vamos suspendendo muitas coisas danosas que viriam até nós. Então, assumir a sua cruz é isso, é ser responsável por aquilo que é tentar entender qual a nossa proposta de vida para a atual encarnação. Por que eu estou aqui? Se nós fizermos essa pergunta, nós vamos conseguir entender que muitas coisas que nos acontecem não são para nos machucar, mas sim para nos despertar. Mas se eu vejo o outro ou a experiência como algo contra mim, eu estou fortalecendo o velho eu. Eu estou fortalecendo aquele velho ego que muito me fez errar. Mas se eu vejo o outro e a experiência como uma bênção que Deus está me enviando para poder me testar, para poder despertar o melhor que há em mim, eu já passo a ter, de repente, uma compreensão diferente. Até um senso de felicidade, é quando Emmanuel fala aqui no final, né? Se reportando a Maria, faça-se no escravo a vontade do Senhor. Porque quando esse indivíduo ele consegue chegar nesse estágio, ele já está seguindo Jesus. Então, ele simplesmente se entrega a Deus, ele se entrega ao Cristo, porque ele entende que tudo que lhe acontecer durante a existência é obra do Senhor, não é obra dos homens. Que aquilo que ele não necessita passar, Deus nunca vai lhe permitir que aquela injustiça lhe alcance. Que a injustiça que nos alcança, na nossa visão míope, na nossa visão limítrofe, nada mais é do que uma lei de ação e reação acontecendo, com a permissão da providência divina. Porque, segundo o próprio Evangelho, nenhuma folha se cai sem que essa seja a vontade do Senhor. Então, não existe injustiça diante da providência divina. O que existe é uma lei de ação e reação, uma lei de justa retribuição que dá a cada um de nós de acordo com as suas necessidades evolutivas. Só que entender isso no plano do intelecto é mais fácil do que aceitar isso no nosso emocional quando uma experiência acontece. Então, por isso que em muitas situações nós ainda nesta e em outras encarnações vamos primeiro sentir a dor do impacto da experiência, a dor da tristeza, às vezes da mágoa, às vezes da decepção, para depois tentar compreender que é uma experiência evolutiva. Então, nós não podemos nos cobrar rapidamente uma evolução porque é um processo encarnatório de milhares de anos. Então, o que devemos fazer? Andar devagar, nem tão rápido, nem tão devagar, mas andar como o fluxo de um rio. As águas de um rio, elas fluem de uma forma natural e vão chegando ao seu objetivo. Assim também necessita ser a evolução do espírito. Fluir de acordo com seu propósito reencarnatório, que ele pode intuir e, se ele ainda não sabe, ele pode pedir a providência divina para me esclarecer. Então, o terceiro estágio significa seguir Jesus nesse modelo, se fazendo, entre aspas, escravo dele. O que significa isso? Vendo nele a nossa luz, o nosso guia, o nosso caminho. Não é? Conforme diz Pedro, Senhor, depois que nós te conhecemos, para onde nós iremos?
Porque quando alguém encontra sentimentalmente Jesus, quando alguém encontra a fé em Deus, em Jesus, ele já fica, entre aspas, desajustado no mundo. O que isso significa? O mundo já não mais lhe apetece. As coisas do mundo não mais lhe encantam como antes. Ele simplesmente passa a ter uma fome espiritual, uma sede espiritual, uma ânsia de sentir cada vez mais profundamente Deus em si. E isso é muito bonito. Então, todos nós que estamos num caminho religioso, que buscamos com sinceridade esse autoconhecimento, esse autoaperfeiçoamento, estamos caminhando para isso. No livro Agora é o Tempo, de Emmanuel ainda, ele tem um subitem chamado Pontos da Fé. Nesse item, que é muito bonito, ele nos dá, entre aspas, uma receita de como desenvolver a nossa fé. Então diz ele: a fé em Deus, comentou o sábio, é sempre única na essência, mas se caracteriza em manifestações diferentes em cada criatura como sejam. No sofrimento, a fé é aceitação. Na tentação, a fé se chama resistência. No trabalho, a fé é alegria. No desenvolvimento, a fé se chama proveito. Na dificuldade, a fé é chamada de paciência. Na tribulação, é esperança. Na caridade, ela é silêncio. Na ofensa, ela se transforma em perdão. No relacionamento, a fé é gentileza. Na enfermidade, a fé age como calma. Na crise, ela é a coragem. No tumulto, ela se transforma em serenidade. Na provação, ela é ânimo firme. Na abastança, ela se transforma em prudência. Na carência, a fé é otimismo. Na profissão, ela se transforma em honestidade. Na afeição, ela é equilíbrio. E no lar, ela se chama mais amor. Então, rematando o benfeitor. Verificando os pontos da fé em Deus, cada um de nós conseguirá facilmente encontrar a soma de nossas aquisições e falhas, omissões e vitórias íntimas, bastando para isso a nossa autoanálise diante de quaisquer problemas da vida. Se nós formos perceber cada item desse que foi lido aqui, a partir de Emmanuel, nós vamos perceber que nós encontramos esses desafios todos os dias, toda semana, todos os meses, todos os anos. Percebam que Deus nunca desiste de nós. Percebam que a providência divina nunca desiste de nos despertar, porque todos os dias ela coloca na nossa vida pessoas e experiências para exercitarmos essa fé sob outros rótulos. Otimismo, honestidade, equilíbrio, paciência. Então, todos os dias nós temos oportunidades de cultivar essa fé, essa flor divina, de fazê-la com que ela se desenvolva. Todavia, contra isso, existe o velho eu, da forma que eu disse. A nossa impaciência, a nossa intolerância, as nossas carências, os nossos medos. Então, tudo isso sufoca essa semente da fé. Foi por isso que o Cristo disse que a palavra é sufocada pelos espinhos, mas que espinhos são esses também? São os espinhos das nossas imperfeições, os espinhos das nossas não virtudes. Então, tudo aquilo que é bonito na nossa sentimentalidade, nas nossas virtudes, se nós cortássemos esses espinhos, ou seja, se nós aceitássemos todos os dias essas experiências como um roteiro divino à nossa felicidade, ao nosso amor, nós simplesmente prosperaríamos mais no quesito da fé. Então percebam que eu estou falando da fé aqui, não como uma coisa abstrata, mas uma coisa que pode ser praticada todos os dias pela nossa sentimentalidade, todos os dias pelas nossas virtudes, bastando que nós saibamos escolher os caminhos corretos, que nós saibamos escolher as opções corretas.
Todavia, também da forma que eu disse, todos os dias nós repetimos o homem e mulher velhos. Todos os dias nos deparamos com as mesmas preocupações, com as mesmas ansiedades, com os mesmos medos, com as mesmas reclamações, sufocando aquilo que há de melhor no nosso íntimo. Às vezes, matando sementes divinas que estão começando a se desenvolver. E somente nós, como bons jardineiros, podemos fazer com que esse jardim se desenvolva. Porque a vida espera de nós o cuidado desse jardim celeste que já existe no nosso íntimo, mas que falta ser desenvolvido. Então, o estudo é uma porta de entrada muito importante, o conhecimento espírita, por exemplo, a fim de que a gente possa iluminar o nosso intelecto. Mas quando a gente fala de razão, vamos trabalhar a razão no sentido grego antigo. A razão no sentido grego antigo, ela contemplava não apenas a atitude intelectiva, mas a ética, a espiritualidade, a cidadania, o ato de se importar com o outro. A razão, para os filósofos antigos, significava isso. Significava que a pessoa seria autorresponsável por si mesma, pelos seus atos, e caberia a ela mesma todos os dias podar os seus maus pendores, a fim de que um dia voltasse ao reino divino, ou seja, na concepção platônica, o mundo das ideias. Então percebam, meus irmãos e irmãs, que a providência divina nos fala de inúmeras formas, de inúmeros meios, a partir de vários campos do saber. Ninguém pode pretextar ignorância nesse sentido. Ao espírita, na atualidade, é dada uma responsabilidade também ainda muito maior. Por quê? Pensem que numa população terrena, num plano material, somos mais de 7 bilhões de espíritos. Os espíritas hoje no mundo, se eu não me engano, de acordo com o último censo, representam 4 milhões de pessoas que se dizem espíritas. Então, no universo de quase 7 bilhões de pessoas, esses 4 milhões receberão a oportunidade de ter o conhecimento espírita. Olha só que responsabilidade. Segundo ponto, isso é privilégio? Não. Isso continua sendo responsabilidade. Foi nos dado por quê? Porque já somos mais avançados, melhores que o restante da humanidade? Também não. Talvez porque muito erramos e não soubemos aprender até hoje. E precisamos receber o gabarito das provas, porque o Espiritismo nada mais é do que o gabarito das provas. Está tudo lá descrito da forma que deve ser. Enquanto a humanidade ainda, da sua forma geral, está se debatendo para poder se autodescobrir, entender o porquê do início, o porquê do depois, de onde viemos, para onde vamos, o espírita já tem isso. E foi dado o gabarito a ele porque ele é o favorito de Deus? Não. Porque ele muito errou, porque, de repente, esse é o último expediente que a vida pode dar a nós espíritas para não errar os velhos erros, para não sermos exilados desse planeta, para que possamos continuar nessa onda evolutiva com o restante do planeta, auxiliando os nossos irmãos de caminhadas com um parco conhecimento que já desenvolvemos, com um pouco da sentimentalidade que já desenvolvemos, com um pouco do equilíbrio que nós conseguimos ter mediante os desafios existenciais. Então, por isso que nós somos os trabalhadores da última hora, que nós estamos sendo chamados nesse momento. Mas a trabalhar como? Pelo exemplo, aonde estivermos e com quem estivermos. E não é fácil. Porque é uma luta interna também entre o velho eu e o novo eu. Continuando, eu vou citar também do livro Jesus no Lar, uma lição que o Espírito Naio Lúcio nos dá, que se chama A Lição da Semente. Então, é uma narrativa que Jesus faz aqui com os seus discípulos,
no Evangelho no Lar que eles faziam na casa de Simão Pedro. Em verdade, afirmava o Cristo, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Percebam, até Jesus reconhecia que é difícil viver no mundo, que é difícil viver os cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinhos, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de buscar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio desenvolvimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem ainda às inibições terrenas. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem de todos. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos seus frutos e vamos identificar o trabalhador do céu pelos serviços em que ele se exprime. Nesse momento, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo ainda preciosos valores do céu, mas jazem inúteis ainda por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se possam se dirigir à glória do porvir. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então, o nosso próprio guia da humanidade, o nosso governador espiritual,
ele compreende que estar encarnado não é fácil, que nós vamos passar por inúmeras adversidades, assim como a semente do trigo, mas são essas adversidades que auxiliam a semente do trigo a desenvolver o seu potencial. São essas adversidades, esses desafios existenciais, que nos fazem desenvolver também o nosso potencial divino. Como já disse mais de uma vez nas palestras que faço, nós somos herdeiros de Deus. Nós guardamos o germe da divindade em nós. Então, o que nós estamos fazendo em cada encarnação? Desenvolvendo cada vez mais esse potencial divino, até o ponto que entremos definitivamente na escala dos espíritos puros, dos espíritos angélicos, numa visão budista, no estado de Buda, no estado de uma autoiluminação, onde entramos em comunhão com o Pai diretamente, né? Conforme dizia o Cristo, eu e o Pai somos um. Então, é um estado de consciência tão profundo, onde entendemos a consciência cósmica, onde partilhamos, né, de todas as consciências também que existem no universo. Nos tornamos todos um, né, nessa perspectiva consciencial, porque nos sentimos fazendo parte de uma grande família espiritual. Então, da nossa parte, mais uma vez, o sofrimento, ele não é um pré-requisito de evolução. Todavia, é um processo de agilização da evolução à medida que eu sei lidar com a adversidade. Se eu lido com a adversidade com fervor, com amor, com carinho, se eu acredito que Deus deseja a minha felicidade, que Deus me ama profundamente, eu preciso enxergar na experiência um dia, naquele meu semelhante que aparentemente eu acho que me faz mal, um expediente da vida. Em que sentido? Aquele indivíduo que ainda está naquele estágio de consciência, que ainda vai levar muitas encarnações para chegar no estado de consciência que de repente nós já estamos, é colocado ao nosso lado para que a gente possa despertar. E como é que nós vamos despertar? Desenvolvendo paciência, desenvolvendo compreensão, desenvolvendo afeto, desenvolvendo a diminuição do nosso orgulho, do nosso velho eu. É fácil? Não. Porque, conforme eu disse hoje, nessa nossa reflexão aqui, de início tendemos a nos chocar, a nos machucar com a experiência e com as pessoas. Apenas no segundo momento é que vamos buscar, enfim, compreender. Então, é um exercício permanente que nós estamos fazendo de desapego dos nossos atavismos, ou seja, dos nossos primitivismos. Cada vez que eu consigo vencer a mim mesmo, cada vez que eu consigo superar uma imperfeição, que eu consigo tratar uma experiência com uma virtude, eu estou vencendo isso em mim mesmo. Então, é isso que o Cristo quis falar aqui, né? Que nós somos essa semente que é jogada na terra para poder se desenvolver. E essa semente chega a um determinado ponto que ela vai se desenvolvendo, que a única coisa que ela quer é encontrar o sol. Que a única coisa que ela quer é se voltar para esse sol. Então, é uma metáfora que Jesus utiliza, aquele que começa a se sentir afetado, aquele que começa a se sentir tocado na sua sensibilidade afetiva, ele quer experimentar mais profundamente isso. Que ele começa a perceber que isso brota de dentro, que existe uma coisa maravilhosa dentro dele, que ele quer sentir mais profundamente. Então, ele passa a perceber que toda aquela busca que ele sempre fez por fora, a busca de um ser amado, de ser reconhecido pelo outro, de ter isso, de ter aquilo, na verdade, essa busca ele começa a canalizar para o seu interior, para a sua reforma íntima, para o seu despertamento psicoespiritual. E para nós terminarmos, nós vamos ler uma passagem também de outro grande pensador do espiritismo, né? Temos Kardec,
nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, de um pensamento de Leon Denis. A fé, diz Denis, é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto, ele é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Então, se um dia nós quisermos atingir esse estado de imperturbabilidade, esse estágio de profunda fé, esse estágio de profunda serenidade, nós vamos ser qualificados pela vida à medida que nós desejarmos isso. Pedimos fé a Deus e Ele nos envia desafios. Pedimos paciência a Deus e Ele nos envia pessoas e experiências para testar perdão, para desenvolver a nossa paciência. Pedimos amor a Deus e Ele nos envia pessoas que estão precisando de acolhimento, que estão precisando de socorro espiritual, de fraternidade. Pedimos compreensão a Deus e Ele nos dá pessoas que necessitam do nosso ombro amigo, do nosso ouvido, da nossa fala cristã, amorosa. E depois disso tudo, desse serviço sendo feito ao nosso semelhante, vamos percebendo que realmente Ele nos deu fé, que realmente Ele nos deu amor, que realmente Ele nos deu compreensão. Nunca uma oração fica sem resposta pela providência divina. Todavia, nós carecemos ainda de sensibilidade, de gratidão, a fim de poder compreender essa resposta no íntimo da nossa alma. Ainda guardamos uma parte muito caprichosa da nossa natureza, que quer tudo sempre da nossa forma. Emmanuel, hoje, nesse estudo que nós fizemos, chega uma parte que ele cita que se faça a vontade do Senhor e não do escravo. Então, no término da oração do Pai Nosso, Jesus diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque em todo o universo, Deus é aquele que aguarda a nossa felicidade suprema, o nosso amor supremo, e tudo que vem dele é para o nosso bem. Se conseguirmos nos entregar amorosamente, com fé, com razão, vamos nos entregar a alguém que quer simplesmente o nosso bem, mas irá nos levar por caminhos que nós tememos. Então, antes de nos levar por esses caminhos, Ele nos qualifica todos os dias da existência para, em determinados momentos, nos lançar nesses caminhos, como a águia-mãe chega um determinado momento que joga a águia filhote fora do ninho, a fim de que ela possa bater as asas e voar. Eu, meus irmãos e irmãs, agradeço a atenção e a paciência de todos nessa noite. Na verdade, o maior necessitado sempre é aquele que oferta algo ao seu semelhante. Então, ao ofertar a vocês, eu também estou ofertando a mim mesmo, agradecendo a Deus, a Jesus, a comunidade espírita Leon Denis, por essa santa oportunidade de poder contribuir um pouquinho com a minha reflexão. Agradeço a todos vocês.